no ar com mais um programa Diálogo em Comunidade rumo ao 15º Intereclesial. Este é um programa preparado com muito carinho pela equipe de comunicação do 15º Intereclesial, Comunica 15. Então, a ideia é levar até você que nos acompanha um pouquinho desse processo de construção do 15º Intereclesial. E nesse mês, especialmente, nós estamos tratando aí da questão dos povos originários e com o pessoal de Rondonópolis, pessoas mais próximas, que vai nos falar um pouquinho, né, dessa realidade, como que é esse lugar que vai nos acolher. E o tema de hoje é um tema muito interessante. Hoje nós vamos tratar da terra que nos acolhe, né? Terra do povo Bororo. Que povo é esse que nos acolhe? Então, esse programa quer trazer para você um pouquinho desses povos e para que a gente possa conhecer e, quando chegar aí, celebrar com todo mundo. E para nos falar e conversar conosco sobre esse tema, hoje o nosso convidado é o Padre Erivelton, da Diocese de Rondonópolis. Bem-vindo, Padre Erivelton. Uma alegria estar aqui, né, junto com vocês. Sabemos do carinho que vocês estão preparando o 15º Interclesial. E que bom estarmos aqui para partilhar um pouquinho sobre a realidade da nossa diocese, especialmente dos povos indígenas que aqui residem, que aqui habitam e que nos ensinam muito. E eu tenho certeza que falar um pouquinho sobre eles também vai enriquecer aí a nossa construção do 15º Interclesial. Que bacana, é isso mesmo. Já no programa passado, a gente conversou um pouquinho sobre Rondonópolis, sobre essa terra que nos acolhe, e hoje nós vamos falar desse povo. E esteve conosco a doutora Laci, o Olímpio, e eles falaram aí como essa terra foi constituída, como chegou essa população, como esse povo se formou. E hoje nós vamos tratar especialmente de Rondonópolis, territórios dos Bororos, né? Então, Boi-Bororos, como são chamados, como é realmente o nome. Sentir, viver e manifestar o amor de Deus por nós. Então, vamos sentir esse povo, como que ele vive, como que ele se manifesta. E é já uma característica dos intereclesiais, né? No 12º, 13º, 14º, todos com a presença grande dos povos indígenas, celebrando, e também com a população local. Aqui no sul nós temos os caindangues e os guaranis, né? Temos aí o nosso mártir, Sepete Araju, que morreu lutando pela terra, bradando, essa terra é nossa. E essa terra aí que nós vamos adentrar com o 15º Intereclesial é a terra do povo Bororo, né? Boi-Bororo. Nós vimos no programa passado já um pouco sobre essa cultura, um pouco do povo que aí mora, que vive, e nós gostaríamos de conhecer agora um pouco mais sobre a presença missionária na Diocese de Rondonópolis, Guiratinga, e também do CIMI, junto a esses povos. Então, Padre Erivelton, você pode dizer para a gente um pouco aí sobre esses povos que residem aí desde o começo, os donos realmente dessa terra, e essa presença missionária, a presença do CIMI nesse território? Uma alegria trazerem aqui, né, nesse programa esta memória, fazer memória mesmo desse trabalho missionário da igreja junto a esses povos, um trabalho mesmo assim para ajudá-los, né? E aprender também com eles, estar com eles nessa caminhada. Primeiro, quero dizer que eu há pouco tempo, né, assim, desde 2010, que eu tive contato com os povos Bororos, meu período de formação no seminário, graças ao convite aí do nosso querido bispo, Dom Juventino, que tinha um amor todo especial por esses povos, pelos povos Bororos. Dom Juventino sempre estava presente e fortaleceu ainda mais essa missão nas comunidades indígenas. E a igreja sempre foi assim, como eles mesmos dizem, né? Que a igreja é sempre essa aliada fiel, aliado fiel na defesa dos seus direitos, na defesa das suas terras, ajudando eles a ressaltar e a mostrar a cultura Bororo, não só para as comunidades aqui de Rondonópolis, as demais comunidades, mas também para o mundo. Então, esse trabalho missionário, ele começa ali com os jesuítas ainda, no período no Mato Grosso, antes da nossa diocese ser formada. Não tem como também não lembrar da presença salesiana nas proximidades aqui da cidade de Rondonópolis, os salesianos com um contato muito próximo
aqui todos conhecem o Padre Shoa, né, um grande salesiano que sempre esteve presente nas comunidades indígenas, ajudando eles aí na construção da gramática Bororo, né, na questão documental aí da sua cultura, e outros demais salesianos que passaram e deram seu sangue nessas terras, assim, junto a esses povos. E estar junto com a comunidade Bororo é sempre um aprendizado. Eu sou padre, tenho 2 anos, e para mim é sempre uma alegria poder estar com eles, né? Toda sexta-feira eu vou para uma comunidade Bororo da nossa diocese. Aqui nós temos 2 grandes reservas indígenas Bororo. Temos a reserva Tatarimane e a reserva Tereza Cristina. E dentro dessas reservas tem aldeias menores, né? Tem várias outras aldeias pequenas. E visitar essas famílias, estar com eles, comer o que eles comem, beber o que eles bebem, estar com eles mesmo, é um aprendizado muito grande. É sem dúvida você tirar a sandália dos pés e tocar naquela terra que é sagrada, que é um território santo, até porque a cosmovisão, que é a visão de mundo dos povos indígenas, já difere das nossas, né? O povo indígena, em especial o Bororo, ele tem uma visão, né, visão de mundo muito diferente da compreensão do mundo e o seu ser no mundo. Então é muito integrado, muito interligado, né? A nossa cultura coloca nas gavetas, né, aquilo que é espiritual, aquilo que é social, aquilo que é econômico. E a gente gosta, somos de multifacetas. E já o povo Bororo não, é tudo interligado. Então é sempre muito bom estar lá, sempre esse aprendizado. E trazendo assim essa questão missionária, desde o início da nossa diocese, né, desde do Dom Vunibaldo, Dom Osório, e aí com ele as catequistas franciscanas, sempre teve essa proximidade da igreja nessas terras, né, nas terras indígenas. Não no intuito de colonizar, né, como muitos às vezes se aproximam das comunidades indígenas com aquela visão de colonização, mas pelo contrário, com a visão de aprender, de estar junto, de caminhar junto, de escutar, de acolher. E é sempre a missão da Diocese de Rondonópolis e Guiratinga, estar junto com esses povos para acolhê-los, para ouvi-los e para lutar junto com eles pelas suas demandas, né? Sempre uma alegria, é um apelo também, era um apelo do nosso bispo Dom Juventino, e sem dúvida é o que nós aqui, missionários que atuam aqui nessas terras, desejamos, né? Estar junto com eles. O CIMI aqui, ele tem uma presença muito forte, e todas as comunidades conhecem a presença do CIMI pela atuação do mestre Mário, um grande salesiano, um grande irmão salesiano, que conhece a cultura Bororo, né? Muito, assim, ele é um grande conhecedor e admirador da cultura. Então, ele visita frequentemente as comunidades também, desenvolve projetos sociais, está sempre atuante. É um grande antropólogo também, ajudando aí nos processos de demarcação das terras. E aí tem 2 presenças fixas, né, permanentes nas comunidades. Uma da irmã Valdina, que é uma catequista franciscana, que já tem seus 80 e poucos anos, e mesmo assim está lá há mais de 30 anos, na comunidade Piebaga, que é uma comunidade que fica a 120 quilômetros de Rondonópolis, e ela mora lá, convive com os povos indígenas, já tem, né, esse grande tempo aí da sua vida lá dedicado a eles. Depois que ela se aposentou, ela foi morar com eles. E nós temos a missionária Silvia, que também já tem aí mais de 18 anos, que mora numa comunidade indígena, na Córrego Grande, e ali também ela auxilia nos trabalhos da escola, auxilia também ali nessa presença, ser essa presença da igreja junto a estes povos. Então, através desses missionários, o CIMI consegue realizar os seus projetos, né? Seus projetos sociais, seus projetos de ajuda aí, até mesmo jurídica, junto a esses povos, né? Na proteção dos seus direitos, na proteção das suas terras, e também nesse processo de acolhida e de escuta aí, né? Enquanto igreja, próximo a essa comunidade que é tão rica, esse povo que é tão rico e que tem muito a nos ensinar. Então, que bom podermos falar sobre isso nesse programa, né, de construção, saber onde nós estamos, onde nós queremos desenvolver aí o 15º eclesial, nesta terra tão linda que é a terra dos Bororos. Nossa, é muito bom a gente ouvir, a gente sentir que realmente
esse caminhar das sedes, né? A gente sempre em unidade com os povos, trazendo esse conhecimento, como você colocou aí, essa relação que eles têm com a terra, essa relação que eles têm com a vida, com as pessoas, e a gente aprende muito com eles. Então, essa presença da igreja, pelo que você nos contou, e que a gente já está conhecendo aí desde que começou a preparação do 15º Intereclesial, tem sido sempre uma presença de companheiro, né? Dom Juventino sempre dizia isso, né? Nós somos companheiros nessa missão. Com eles, nós aprendemos, nós não vamos para ensinar, mas nós vamos para estar lá com eles. E nós estamos vivendo aí, né, Padre Erivelto, um tempo de pandemia, um tempo de desgoverno, e nunca a política nacional, com os seus projetos de lei, ações concretas, foi tão abertamente contra os direitos dos povos indígenas como nesse governo. O lado positivo é que os indígenas estão reagindo, estão se articulando cada vez mais, né? A gente viu aí, né, acampamento Terra Livre, por muito tempo eles estão nessa resistência. Agora a gente vê a grande quantidade de indígenas que estão indo para as universidades, que estão aí realmente defendendo o direito à terra, à mãe terra, né, que não é uma mercadoria. E como que isso, esse desgoverno, essa retirada de direito, é percebido aí em Rondonópolis? Como que isso impacta a vida dos boi-bororos e a ação missionária nesses territórios? Como que esse desgoverno, essa retirada de direitos, dificulta também a ação missionária nesses territórios? Sem dúvida. Já tem vem um processo de sucateamento das ações voltadas aos povos indígenas. Nós estamos conseguindo assistir aí a FUNAI sucateada, ou seja, sem recurso nenhum para desenvolver projetos, e às vezes também nem pouco interessada. São diversas ações aqui que nós percebemos isso. A falta de assistência à saúde, a falta de recursos, de estrutura na questão da saúde, mas também na questão da educação. Nós vimos aí por parte do governo estadual também uma falta de interesse. Nós conseguimos ver aí nessas comunidades que nós visitamos direitos não sendo assistidos, né? O direito, às vezes, que eles têm de uma estrutura melhor, de uma quadra coberta, e já está há anos aí sem ter esta quadra. Nós conseguimos ver aí também uma exigência por parte do Estado de que os diários escolares sejam feitos de forma online, né? E, ao mesmo tempo, a Secretaria de Educação não fornece aí a internet para que os professores consigam desenvolver as suas atividades, isso por parte do Estado. Então, são diversos, assim, pequenos exemplos, mas que são concretos na vida desses povos, que nós percebemos, assim, o quanto que eles estão sofrendo pela falta de interesse do Estado. E é sempre assim, chega no período eleitoral, eles vão para as aldeias como se fosse ali, entre aspas, um curral eleitoral, e eles tentam de todo jeito manipular os votos, manipular a comunidade, para fazer com que ali todos aqueles, né, elegem ali os seus representantes, e que de fato não vão assistir nunca os interesses dos povos indígenas. Estradas esquecidas, muitas vezes estradas abandonadas, por diversos anos nós vimos aí eles às vezes terem que ficar ilhados na aldeia porque as estradas não estavam sendo assistidas. Então são diversos exemplos, diversas ações que nós percebemos que não há uma política que de fato queira garantir que os povos indígenas gozem dos seus direitos, né? Tem uma vida plena, que é o que tanto nós queremos para todos, né? Uma vida plena para todos, uma vida abundância para todos. Então, nós temos percebido aí diversas atitudes, diversos projetos de lei, e aí nós também podemos trazer aqui presente também uma grande ameaça que há do marco temporal, que é essa regulamentação de querer tirar o direito à terra dos povos que ocupam as terras desde antes de 1988. Então, tudo isso traz essa grande preocupação nos povos, né? E, é claro, tudo isso gera uma inquietação na comunidade. Você está numa terra onde você se sente ameaçado, né? Que vão tirar de você a raiz, né? Porque, como nós falamos desde o início, não é tirar a terra no sentido produtivo nosso, né? De não indígena, mas é no sentido desta cosmovisão indígena, né? Você tirar a terra é você tirar a vida do povo bororo, é você tirar a vida do povo indígena.
Então, eles se sentem ameaçados, eles se sentem inseguros. Agora também há uma preocupação aí de uma ferrovia passar cortando aí as terras indígenas daqui de Rondonópolis, tanto da Darimana quanto a Tereza Cristina, e ele já se preocupa com os impactos que isso pode causar. Então, tudo isso gera, um transtorno emocional, gera um transtorno psicológico, social na comunidade. Nós vimos aí também um grande número de alcoolismo, nós vimos aí grandes problemas emocionais acontecendo, até mesmo tentativas de suicídio acontecendo nas comunidades. É claro, todos esses fatores externos colaboram para as comunidades ficarem desestruturadas. Mas, ao mesmo tempo, também tem surgido uma esperança. E eu falo que em cada vida que nasce na comunidade indígena é uma nova esperança. Nós vimos aí, graças a Deus, assim, tem crescido muito o número de nascimentos, articulações. Nós percebemos também um papel feminino né, na organização da comunidade, tanto na aldeia Córrego Grande, tanto na aldeia Piebaga e na aldeia Ararial, que são aldeias referências aqui na região de Rondonópolis. As cacicas são mulheres, lideranças indígenas. Então, as mulheres têm tomado a frente, têm se organizado, têm organizado a roça, têm organizado aí essa questão política, têm participado dos encontros, como Terra Livre, como você mencionou, também tem apresentado seminários via universidades públicas aqui da região. Algumas, teve 3 até que foram candidatos a vereadores, entre eles uma mulher. Então, eu percebo assim, que eles têm tomado a consciência de que é preciso se posicionar, é preciso se organizar e é preciso adentrar essas esferas políticas para ir em busca dos seus direitos. E eu fico feliz de ver esse movimento acontecer nas comunidades, né? No meio de tantos problemas, surge essa esperança, né? Que é a comunidade se organizando. Isso é muito bom, né? É uma característica mesmo dos povos indígenas, essa resistência. E a igreja, em muitos momentos, é parceiro. O CIMI tem feito um grande trabalho, como você bem mencionou, né? Tem ajudado a dar visibilidade, né, a essas questões aí de retirada de direitos, mas mesmo assim, como você colocou, ainda é grande o sofrimento desse povo. E nos intereclesiais anteriores, né, você que está nos acompanhando, que está vendo esse programa Diálogo em Comunidade, e que participou dos intereclesiais, tem lembrança disso. Sempre chegou até nós das SEBs o grito dos povos indígenas, né? O grito dos povos indígenas no 12º, no 13º, no 14º, também antes disso. E com certeza, né, o 15º Intereclesial também trará esse grito dos povos indígenas. E nós, enquanto comunidade eclesiais de base, queremos nos somar, queremos ser uma força também, né, nessa luta, na garantia desses direitos. E aí, com a questão da pandemia, né, muitos anciãos aí se perderam a vida nesse tempo, e perder um ancião, né, numa aldeia é perder muito da história, da oralidade, daquilo que pode ser contado para as novas gerações, né? E os bororos, eles acreditam na vida depois da morte, num lugar onde tudo é bonito, onde o eterno ritual, junto com os seus ancestrais e os grandes heróis místicos. Isso é muito bonito. Recentemente, nós perdemos também um ancestral nosso, nós perdemos uma pessoa, né, que estava ali dentro da nossa comunidade, dizendo para nós sobre a caminhada da igreja. Nós perdemos uma liderança, que foi o Dom Juventino, que é para nós essa liderança na construção do 15º. Um grande apaixonado e defensor das causas indígenas. Foi vitimado aí pela Covid-19, como tantos outros irmãos nossos por todo esse mundo. E como que os bororos têm lidado com essa questão da pandemia, e como que as comunidades eclesiais de base do Brasil podem contribuir na proteção e fortalecimento dessas comunidades indígenas, né, tão oprimidas aí e espalhadas por todos os cantos desse Brasil. Como que a gente pode ser também voz e nos somarmos à voz desses povos? Falar em pandemia, né, assim, se nós, né, comunidade não indígena, já sofremos bastante com a pandemia,
seus efeitos sociais, emocionais, né? A questão também física. Imagina na comunidade indígena, né? Os bororos é tudo em comum, assim, eles se reúnem muito em torno de fogueiras para contar os seus mitos, para contar as suas histórias, gostam muito de jogar futebol, né? Tem muito as suas festas. Então, nesse período de pandemia, está tudo meio que parado na aldeia, né? Essa questão social, essa questão que faz parte do ser bororo na comunidade. Então, isso tem deixado a comunidade triste, assim, tem abalado muito a comunidade, né? O fato de não poderem se reunir como já faziam antes. E em relação aos idosos, né? Os idosos são os que mais sentem, porque é os que, querendo ou não, acabam sendo mais protegidos, assim, no sentido de visitas, então acabam sendo mais isolados. E quando também ocorre um falecimento, nós sabemos que o ritual bororo, do ritual fúnebre do bororo, é um ritual muito complexo, é um dos mais ricos, assim, porque os antropólogos dizem isso, porque demora muito tempo, né? Até o corpo entrar em decomposição, fica só os ossos, onde depois vão enfeitar os ossos, e é um ritual que há vários rituais dentro dele, né? Dentro do funeral bororo. Então, pensa, quando alguém morre vítima do Covid, como aconteceu com a grande liderança, com o grande bororo, o seu Zé Água, que fazia parte aí do grupo dos anciãos que organizavam funeral dos outros, e ele foi vítima do Covid e não teve o funeral dele, então eles ficaram muito tristes, porque não puderam fazer todo o funeral bororo para o seu Zé Água, né, por conta do protocolo da Covid, né, em proteção à comunidade, em proteção aos demais membros da comunidade. Então, tudo isso mexe muito com eles, porque morrer alguém ainda como ele, tão importante, e não ainda receber o funeral bororo, onde toda a aldeia para realizar aquele funeral por meses, então isso tudo marca, fere e machuca o coração da comunidade. Então, a pandemia tem dificultado muito a atuação também do CIMI, a atuação dos missionários nessas comunidades, porque até por proteção a eles, nós não temos feito visitas mais restritas, né? Então não temos aquela presença tão atuante como tínhamos antes da pandemia. Então, querendo ou não, nossos trabalhos ficaram limitados, a nossa presença, por questão de cuidado, mas ao mesmo tempo também nós temos desenvolvido outras ações na comunidade, em torno, né, na região, comunidade não indígena, que, querendo ou não, contribui para a comunidade indígena. Um trabalho de conscientização, um trabalho de quebrar rótulos, paradigmas, muitas visões distorcidas sobre o ser bororo, sobre o ser indígena, desconstrução daquele senso comum. E eu acho que esse é o papel das comunidades de base, ajudar a comunidade indígena a desconstruir rótulos que foram criados com o tempo, propagados aí pela mídia, né? Senso comum que às vezes tem prejudicado, né, a comunidade, tem estigmatizado aí as comunidades indígenas num todo. E aqui na região de Rondonópolis não é diferente, né? A gente vê ainda uma sociedade, às vezes, rondonópolitana preconceituosa, que repete ainda sensos comuns e que com alguns rótulos que prejudicam a comunidade indígena. Então, acredito que esse é o papel da comunidade de base. Agora, né, ajudar esses povos na defesa dos seus direitos e ajudar a conscientizar as demais comunidades não indígenas a respeito do que significa ser indígena, né, do que significa ser bororo. Trazer essa riqueza dessa cultura, para que nós possamos, todos nós, aprendermos com estes povos que estão aí há quanto tempo no nosso estado, na nossa região. Então, acredito que claro que tem várias outras, mas essa seja uma grande contribuição aí que temos que fazer, um trabalho meio que formiguinha, mas que é possível, né? Nós ajudarmos essa construção de consciência, essa valorização, né, da diversidade de povos, que faz o nosso estado, que faz a nossa região ser tão rica. Realmente é uma grande missão para a gente, quando você diz que um dos papéis das comunidades é desconstruir esses rótulos, né? Essa coisa aí pejorativa que a gente acaba espalhando ainda no nosso jeito de falar,
no nosso jeito de tratar as comunidades indígenas. Isso realmente é muito importante. E como igreja, a gente tem essa responsabilidade. Nós estamos aqui já concluindo o programa Diálogo em Comunidade. Hoje o nosso tema é Rondonópolis, terra do povo Bororo, esse lugar que vai nos acolher aí para o 15º Intereclesial. Padre Erivelto conversou aí com a gente um pouco sobre a cultura do povo Bororo, as expectativas, como se dá, né, essa ação missionária dentro das aldeias. Nós falamos um pouquinho também da saudade que nós já sentimos de Dom Juventino, que tanto amor sempre demonstrou e, na prática, vivenciou esse amor aí pelos povos indígenas, né, levando sempre uma palavra e aprendendo com esses povos. Então, a gente sente que a construção do 15º Intereclesial tem muito a ganhar aí com a experiência de vocês, nesse sentido de estar presente, de estar junto com esse pessoal. E também nós queremos, quando estivermos aí, né, realizando o 15º, conhecer ainda mais e conviver muito de perto com o povo aí de Rondonópolis e também com os Bororos. Padre Erivelto, eu gostaria agora que você já deixasse sua mensagem, suas considerações finais. Nós já estamos aí encerrando o nosso programa de hoje. Mais uma vez eu quero agradecer pelo convite, agradecer a toda a equipe do 15º Intereclesial, que eu sei que está preparando tudo com muito carinho, com muito amor, e dizer que estamos ansiosos também para que isso aconteça. A comunidade indígena também tem se preparado, tem tomado consciência do 15º Intereclesial e esperam também ansiosos. E ser comunidade é isso, né? É estarmos juntos, é caminharmos juntos. Sabemos dos inúmeros desafios que estamos vivendo nesse tempo de pandemia, desafios sociais, desafios políticos, desafios inerentes aí à nossa vida de fé, mas sabemos também que no meio disso tudo brota sempre a esperança. Como diz o nosso Papa, não nos deixe que roube de nós a esperança, né? Porque é essa esperança que nos impulsiona aí a construir um bem viver, né? E espalhar as sementes do reino de Deus. Então, muito obrigado. Como diz o Dom Juventino, como ele dizia, Dom Juventino, que possamos aí levar a alegria aos tristes, esperanças aos desanimados, né? Principalmente nesse tempo difícil. É isso mesmo, é nisso que nós acreditamos, por isso que nós estamos aí realizando o programa Diálogo em Comunidade. E nós já vamos convidar vocês que nos acompanham para o próximo programa, né? Agradecer aí o Padre Erivelto pela participação e convidar todos para o próximo programa. Nós vamos trazer no próximo programa o Chico Machado, o Padre Chico Machado, que é lá das terras do Araguaia, terra de Dom Pedro Casadálida, cheia também de povos indígenas, de mártires, e nós vamos conversar com eles. Então, vocês não podem perder o próximo programa.